Nosso programa está de volta para um tema que a gente tem ouvido muito falar nos últimos meses e a gente vai entendê-lo agora aqui no nosso programa. Vamos falar sobre feminicídio. Eu estou esperando a sua participação na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano ou por telefone no 0 operadora 11 3337 5886. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio para explicar para a gente toda a questão jurídica do assunto a doutora Maria Alice Marques, que é advogada especialista em direito da mulher. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaque. Prazer recebê-la aqui novamente. Muito viu? obrigada. E eu tenho o prazer de receber aqui também, para esclarecer as nossas dúvidas no âmbito psicológico, a doutora Verusca Guindov. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Prazer recebê-la aqui também, viu? É um prazer estar aqui. A gente vai falar de um assunto tão importante. Doutora Maria Alice, muitas vezes nós já conversamos aqui sobre o direito da mulher, sobre a Lei Maria da Penha, mas desde 2015 e principalmente nos últimos meses, por conta de alguns casos que ficaram famosos na mídia, o tema feminicídio está em alta. Juridicamente, o que é considerado feminicídio? Se nós tivermos que observar que as agressões feitas, especialmente à mulher, essas agressões podem acabar e não tão, vamos dizer, frequentes em assassinato. Nesse sentido, o assassinato já é previsto no Código Penal, no artigo 121, e tem as consequências disso. E o que fizeram agora com a lei chamando um assassinato comum, se for feito em algumas circunstâncias e cuja vítima venha a ser a mulher, é o feminicídio como qualificador da pena de ter matado aquela mulher. Então, no exemplo, a gente pode ver o último acontecimento recente do Paraná. Nós vimos, inclusive, no Jornal Nacional, as cenas do elevador, onde o marido, antes de matá-la, ele a agride. Tanto no estacionamento quanto no elevador, não é? Exatamente. Todo esse âmbito que o levou a assassinar uma mulher e tratando da motivação do estado da mulher, é a própria situação de ser mulher é enquadrada na lei especial que qualifica mais um assassinato, um homicídio comum com a agravante de ser com a mulher. Então, as circunstâncias especiais que qualificam para ser mais grave pela situação de ser mulher. Então, ela é feminina, ela não consegue se defender com as mesmas armas e com a mesma força. Ela, se estiver gestante ou se ela for mais de 60 anos, tudo isso enquadra no homicídio qualificado chamado feminicídio. Vou voltar já para a doutora Maria Alice, mas eu quero perguntar agora à doutora Verusca. Doutora Verusca, a gente já falou aqui sobre alguns assuntos semelhantes como violência contra a mulher e tudo mais. O que me chama muito a atenção é perceber que muitas mulheres, quando estavam na época do namoro, já tinham indícios de que esse futuro marido, né, ou a pessoa com quem ela está, era agressivo. E muitas mulheres insistem pensando assim, ele vai mudar, ele estava nervoso, a culpa foi minha, foi porque ele bebeu. Eu percebo que a própria mulher que é agredida, muitas vezes justifica esse homem que a agride. Tanto pensando no homem que é agressor, quanto na mulher que aceita a agressão e acaba muitas vezes se casando com esse namorado que era agressivo. Há algum perfil psicológico que se repete nesses casos? É impressionante quando a gente pega a situação de uma forma geral e começa a analisar cada uma dessas circunstâncias. Eu percebo que o perfil da pessoa que é violenta, que é agressiva e que muitas vezes é até psicopata, enfim, ela escolhe pessoas com um perfil de fragilidade, de sensibilidade, de carência. Eu fico impressionada com a quantidade de mulheres carentes que nós encontramos hoje no nosso país,
que se envolvem com uma pessoa, e lógico, essa pessoa ela sabe escolher exatamente esse perfil de carência, e mesmo visualizando todo esse quadro psicológico que você acabou de colocar, elas não têm força emocional, com medo de ficar sozinhas, com medo de não se relacionarem de novo com alguém, se sujeitam pela carência a sofrer esse tipo de coisa. Então eu vejo que se eu fosse colocar um quadro psicológico, eu vejo a mulher num quadro de carência psicológica muito grande, um quadro de depressão muitas vezes por conta da solidão. E o homem, um homem com perfil já agressivo, nós temos situações de homens que são agressivos porque vem de um quadro psicológico também. E gravemente, pensando num quadro mais grave, uma psicopatia. E é curioso porque grande parte dessas mulheres que morrem não percebem que elas escolheram, não porque foram culpadas, elas não são culpadas, mas elas escolheram uma pessoa por conta da carência, então elas não tiveram critério para avaliar o perfil psicológico dessa pessoa. Agora, o psicopata, o homem agressivo, ou grande parte, como eu tenho dito, é uma questão aí psicológica, eles sabem quem eles estão escolhendo, eles embutem nessa mulher a ideia de que ela está apanhando porque ela é culpada. Ela está apanhando porque ela está usando um brinco, uma roupa, uma saia. As desculpas são as mais absurdas. E a mulher, por sofrer aquela situação o tempo inteiro, começa a acreditar que ela é culpada. Porque ela está vivenciando aquilo e ela está carente de uma atenção, ela está carente e ele depois, né, depois de agredir, ele vai, agrada, diz que ama e ela acredita naquilo que está ouvindo e não analisa aquilo que aconteceu com ela. Então, o que eu creio que é importante, lógico que todo esse assunto é muito importante, a gente tem que falar mais disso, para que as mulheres, principalmente você que está em casa, que é carente, que vem de um processo depressivo, passe a tomar cuidado com o perfil emocional das pessoas que te cercam. Porque a pessoa, o homem que é doente, ele escolhe esse perfil. E se esse perfil estiver evidente, vai ficar muito fácil de você ser vítima de uma situação. Agora, doutora Maria Alice, até aproveitando o perfil desse tipo de mulher que a doutora Verusca trouxe para nós, a gente sabe que há algum tempo a mulher podia fazer a denúncia e depois retirar essa denúncia, o que recentemente tem sido mudado. E eu queria entender essa questão, porque muitas vezes a mulher, na hora em que, por exemplo, ela é agredida em casa, ela, seja porque uma amiga fala, porque alguém da família fala, ou porque naquele momento ela tem algum tipo de força, ela ia e fazia uma denúncia. E na sequência, quando esse marido voltava e mostrava para ela que a culpa era dela e ela acreditava, mas foi por causa da roupa que você estava usando, ou porque você fez uma comida ruim, ou porque você olhou para alguém na rua, enfim, ela perdoava, aceitava esse marido de volta, ou esse namorado, companheiro, seja lá qual for a situação, porque a violência doméstica é muito recorrente em N situações diferentes. E aí o que acontecia? Ela retirava a denúncia e daqui a pouco esse homem novamente fazia a mesma coisa, podendo culminar no feminicídio. A senhora também percebeu isso comum, não, doutora? Percebi porque no início, na Lei Maria da Penha, ela era tida como um crime de agressão particular. Nesse sentido, tecnicamente, só poderia continuar o processo a vítima. Aí foi mudado um pedacinho dessa lei, nessas agressões em termos de vida doméstica, familiar, que em vez de ser um crime particular, ele passou a ser de entidade pública. Então, qualquer vizinho que escutar o barulho, qualquer parente, mesmo que não seja aquela própria vítima, ele pode ajudar denunciando. E aí, o próprio processo não volta para trás. Inclusive, nas medidas protetivas, uma boa novidade que aconteceu na própria Lei Maria da Penha é que o delegado tem a autoridade agora de conceder a medida protetiva ou de afastamento ou de tirar a própria pessoa vítima do lugar em que ela está, se está correndo perigo, e depois avisa o juiz. Antes, ele teria, como delegado, que pedir ao juiz
e o juiz autorizava. E nesse espaço de tempo, que por mais curto que pudesse ser, poderia acontecer o feminicídio, não? Uma agressão acaba em assassinato e não é? Você sabe disso, na hora do clamor da briga, não é? Você não sabe. Essa menina do Paraná, não se sabe se ela se jogou ou se ela foi atirada. De repente ela se jogou porque estava sendo muito agredida e talvez tenha sido o que ela viu, a solução que ela viu tentar se atirar, ou se de fato ele a jogou. Agora, a gente viu todo o antecedente, todo o histórico e toda a responsabilidade dele nisso, porque estava sendo filmado. Agora, sabe o que eu fico imaginando, meninas? O número de mulheres que sofrem caladas, porque nesse caso tinha uma câmera de segurança. Caladas e de forma isolada, porque a pessoa que é agressiva, o homem que é agressivo, ele começa a isolar essa mulher da família, dos amigos. É muito complicado quando você começa um relacionamento com uma pessoa que te exclui da sua vida. E ele ameaça internamente. Eu vou terminar com você, eu não quero mais você, se você continuar com seus amigos, se você continuar sendo amigo da sua família, dos seus pais e etc. E a pessoa vai se isolando já. E aí chega um ponto, depois que casa, que ele sente total domínio sobre a sua presa. E é exatamente por conta desse domínio que ele agride e tem total convicção que ele exerce uma certa força sobre ela, um domínio sobre ela. Então, é muito complicado. Nós estamos falando, lógico, de mulheres, até porque o tema é feminicídio, mas eu tenho percebido um crescimento, inclusive, de homens que sofrem exatamente da mesma razão por mulheres agressivas que também escolhem homens que são carentes. O contrário, era isso que eu queria fazer. Eu até queria conversar sobre isso, porque assim, pensando no tanto que o homem tem muito mais força, naturalmente, do que a mulher. Porém, às vezes a mulher tem uma habilidade para ofender o homem, e eu não estou justificando um homem que vá para cima de uma mulher, mas o que a gente sabe é que muitas vezes existe uma responsabilidade naquilo que se fala por provocar o outro, não é verdade? Inclusive, internamente, não se sabe num relacionamento familiar e íntimo quem fez o quê e quem é o responsável por o quê. Quando chega no nosso jurídico, já aconteceu situações emocionais, não é? Sim. Que deveriam ter sido observadas, tratadas e maior compreendidas, porque quando chega na fase de contar para o advogado, é um negócio que já está bem adiantado. A gente tem que pensar e separar aqui duas situações. Uma situação é um casal que briga. Um casal normal, onde um homem e uma mulher, independente de quem começou, independente do que aconteceu, entraram em conflito, se desentenderam, se agrediram verbalmente ou fisicamente. Isso é uma coisa. Outra coisa é o perfil do homem que chega a matar. É o quanto mais que a gente fala. É totalmente diferente, porque a mulher, ela é tão submissa que ela não reage, ela não responde. Essa mulher que a gente está falando, que é a que sofre da morte, é aquela que não responde, é aquela que morre calada. É como se tivesse os olhos vendados. Ela não consegue raciocinar. Exatamente. Porque uma coisa é o inconsciente, não é? E outra coisa é o consciente. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer um break rapidinho. Chegaram perguntas pra gente, eu já vou fazer pra elas na volta do break. Se você tem dúvida também, vai fazendo a sua pergunta. O nosso assunto hoje é muito sério, só que a gente traz pra você esclarecimentos sobre o assunto. Então não sai daí, que daqui a pouco eu tô de volta com a doutora Maria Alice e com a doutora Verusca esclarecendo as nossas dúvidas sobre feminicídio. O nosso programa está de volta falando sobre feminicídio com a doutora Maria Alice Marques, que é advogada especialista em direito da mulher, e com a doutora Verusca Guindov, que é psicóloga. Bom, eu queria fazer já a pergunta da Maria de Curitiba. Ela, não sei se o nome dela é Maria mesmo, mas de qualquer maneira, até melhor a gente não revelar. A pergunta dela é entender melhor como funciona a medida protetiva, doutora. Ela funciona dentro da Lei Maria da Penha. Depois que houve a queixa do delegado, na evolução do que ele conta, ou a vítima conta,
dos fatos, então ela conta o que está acontecendo, o delegado, com a experiência que tem, ele raciocina no sentido do maior risco, menos risco em relação àquele agressor. Então, a quantidade de agressividade dos fatos contados se merece uma atitude mais forte do tipo, então vamos pegar nessa mulher e vamos protegê-la a mais. No sentido dela não ficar disponível às agressões daquele sujeito. Então, as medidas protetivas, elas vão em termos de crescente ou afasta do lar, por exemplo. Doutora, a gente está falando para o Brasil inteiro e a minha pergunta é para a senhora que conhece na prática, tem fiscalização suficiente para isso? Não é que não haja a intenção, mas tudo que é poder público é envolvido numa coisa chamada burocracia. Então, se você disser que aquela agressão acabou no feminicídio, é porque não deu tempo, muitas vezes, do aparelhamento do judiciário chegar a proteger em termos reais. Me lembro da cena da cabeleireira, não sei se vocês se lembram. A cena da cabeleireira? É que o ex-marido chega, ela estava protegida, ele não poderia, pela lei, né, pela medida protetiva. Ele chega, eu me lembro dela fazendo alguma coisa tipo, acho que o que você quer aqui, tem uma cena dela fazendo assim, ele atira e mata, né? E ele vai uma vez no cabeleireiro, ele não consegue, porque as situações ali do momento não estavam favoráveis a ele. E na segunda vez ele tentou. Quer dizer que então a mulher tem que ficar alerta. Não importa que é o amor da vida dela. Já que ela está correndo risco, ela não subir no negócio. Ela vá e avise o delegado outra vez e faça pressão no sentido de que, olha, ontem ele fez mais uma vez. Não deixe de denunciar, né? Doutora Verusca, chegou uma pergunta para nós, ela tem a dúvida nos dois âmbitos, eu também não vou revelar o nome. Ela disse que a filha dela foi casada com um homem que tinha esse perfil agressivo e ela conseguiu se separar. Esse homem hoje já é casado novamente e tem filhos. A pergunta no âmbito psicológico é, ele pode ter mudado e ser uma pessoa melhor agora? Olha, uma pessoa que tem um perfil assim agressivo dificilmente muda, ele muda de vítima. E a partir do momento que ele migra para uma nova vítima, ele esquece a vítima anterior, né? Agora, como eu disse, a gente tem que separar os casos que às vezes têm agressões porque foram conflitos conjugais e são agressivos por conta dos conflitos conjugais. Agora, uma pessoa que realmente, a gente está falando do perfil agressivo, que quer realmente sentir prazer em judiar do outro, em dominar o outro, em sentir que tem o outro em suas mãos, esse não tem cura. Infelizmente, não existe cura para psicopatia, não existe cura para perfis agressivos assim. Já volto para fazer uma pergunta sobre isso, mas aí ela pergunta uma questão que eu acho que é no âmbito jurídico, que é, ela tem medo do neto, né? Então, ela está contando a história da filha, e ela tem medo de quando o neto vai para casa do pai. Se há comprovadamente um perfil que é agressivo, essa mulher já está protegida pela Lei Maria da Penha, portanto, o homem não pode se aproximar. Como fica a questão dos filhos juridicamente? Antes de chegar no jurídico, por exemplo, antes dela chegar com uma suspeita, temos que ver no dia a dia, pela perspectiva do neto, da criança. Ele vai, então, ao encontro de um pai que tem esse perfil. Se a coisa desenrolou de uma maneira mais ou menos suave e ele não deixou, vamos dizer, rastros, não deixou tendências de evidência maior, ainda não chegou nas bases da lei para proteger essa criança. O que eu aconselharia? No primeiro sinal de alerta, fique de olho como avó e a própria mãe da criança para
requisitar da autoridade, que seja ou o delegado ou que seja o próprio juiz, no caso seria mais adequado o próprio juiz, contando alguma coisa que ela possa deduzir como sendo uma coisa real. Doutora, geralmente esse perfil também agride os filhos, ou no mínimo é uma pessoa agressiva de um modo geral? Não é o mais frequente. O mais frequente é a agressão contra a mulher, né? Contra o filho não é o frequente. Agora, o que a gente costuma dizer, porque também tem os perfis que, como eu disse, agride todo mundo. Agride a mulher, os filhos, família e etc. Mas como é que funciona? É verificada essa parte psicológica através de uma análise psicossocial, que é avaliado... Isso acontece, Já né? acontece dentro dos Sim. processos. Essa criança ela é avaliada por peritos da justiça, psicólogos, assistentes sociais, que verificam a condição psicológica e social dessa criança, como é o convívio dessa criança com o pai e com a mãe, as residências de cada um, para que seja mesmo verificado qual é a realidade e se tem realmente riscos para essa criança. Exatamente. A criança conta. Sim, ela verbaliza, ela, através das atividades ela demonstra. Sinais, né? E caso seja verificado realmente que tem alguma suspeita, algum risco, essa criança é colocada para uma visitação através de uma instituição chamada CEVAT, que é uma instituição de proteção, onde a mãe leva ou alguém da família leva essa criança até essa instituição para que o pai tenha convívio com essa criança e os profissionais dessa instituição analisam o caso. É uma visita assistida, portanto, exatamente. né? Então, dessa maneira, essa avó pode ficar tranquila. A gente preparou algumas telas. Eu queria primeiro deixar claro aqui que a gente está falando sobre casais, mas o feminicídio pode acontecer partido por um estranho também. Uma mulher que de repente foi violentada e depois foi assassinada. Mas a maioria dos casos ainda tem alguma relação com violência doméstica. A pessoa geralmente no feminicídio é assassinada por algum conhecido. Vamos mostrar um pouquinho? Primeiro a gente vai trazer alguns dados dos índices de violência doméstica. Vamos conferir agora? Ó, essas são as denúncias de violência doméstica em alguns anos, então a gente está vendo aí uma crescente, principalmente depois da lei de 2015 de feminicídio. E eu queria perguntar agora, doutora, chegou aqui uma pergunta para nós do Rio de Janeiro, aliás, eu pergunto as duas, na verdade é uma questão de opinião. Ela disse que no local onde ela mora, uma denúncia anônima, uma ligação anônima, ela viu um casal, ela conhece um casal, eles namoram, e ela presenciou o rapaz batendo muito na moça. E a pergunta dela é, deve ou não denunciar? A consciência é dela. Nós de fora achamos que ela deve. E ela tem esse direito. E ela denunciando... Ela pode estar evitando... Ela pode estar evitando, né? coisas piores. Então, tudo depende do equilíbrio da pessoa. Sim. Agora, doutora Verusca, por que muitas vezes essa mulher não quer ajuda? Então, uma amiga ou alguém da família, alguém próximo, se sobrou alguém próximo, ou até aquele perfil que é comum, fala assim, a sua família te coloca contra mim, se afasta deles. Sim. Muitas vezes tem alguém que já viu que esse negócio está errado e está tentando alertar essa mulher ou dar força para que ela procure ajuda. Às vezes até os filhos, quando ficam mais velhos, querem dar essa força. E aí eu pergunto, essa mulher que nega ajuda por medo ou pelo motivo que for, mesmo assim, pensando na questão psicológica, ela precisa dessa ajuda? É lógico que ela precisa de ajuda. Uma pessoa, quando ela chega num ponto onde ela está sofrendo qualquer tipo de agressão, não importa se é verbal ou física, e ela não tem forças, né, psiquicamente falando, ela não tem forças para sair dessa relação, ela morre de medo de sair dessa relação, ela precisa de uma ajuda, ela precisa se rever, precisa ver sua própria essência, seus próprios valores. Mas ali, ela está completamente manipulada pelo potencial de manipulação da pessoa que está com ela. Talvez problemas de autoestima, depressão. Sim, e assim por essa diante, pessoa não? morre de medo de perder aquela pessoa, porque na cabeça dela, ela distorceu o que ela tem ali com aquela pessoa. Então, ela acha que aquela pessoa está protegendo, que está batendo nela porque gosta dela, que está, de alguma forma, fazendo força contra qualquer ação dela, porque está querendo o bem. Ela distorceu pelo sofrimento, Jaque. Lembrando que o perfil vem de depressão, carência. Tem um histórico, né? Tem um histórico. Vamos mostrar a próxima tela, por favor, então, que tem um total de percentual das denúncias. Ó, dessas denúncias, eu não estou enxergando direito, você fala para mim, por favor, Cat. Tem 57,5% que eu consigo ler, que é a violência física, os tipos de violência, né? 27,5% que é a violência psicológica. E 15% que são os outros tipos de violência, que pode ser patrimonial, moral ou sexual.
Vamos entender um pouquinho esse quadro e eu queria entender essa questão psicológica e depois a questão jurídica também. Primeiro, na questão psicológica, às vezes a gente tem essa impressão de que a violência ela acontece só quando de fato há uma agressão física. A gente vê que existe uma grande porcentagem disso, mas não necessariamente. Essa agressão verbal também pode contribuir muito negativamente para a pessoa, não? Sim, você sabe que quando você é agredido verbalmente, ou quando é colocada uma condição para você verbal que faz com que você adoeça, você vai desenvolver doenças psicossomáticas, você pode desenvolver câncer, você pode desenvolver um monte de processos por conta do seu processo emocional que vai te trazer um prejuízo tanto quanto. Às vezes, uma palavra, Jaque, dói mais do que uma pancada. Às vezes, a decepção que você tem pela pessoa que está do seu lado é tão grande que é como se você tivesse levado um soco, levado algum tipo de agressão física. E é interessante na pesquisa porque as pessoas têm medo de falar dessa agressão verbal. E a agressão física é visível, não tem como esconder, está no rosto, está no corpo. As pessoas acabam, não tem como você esconder, né? E há um tempo para que a parte emocional, psicológica, amadureça, faça com que essa mulher caia na realidade para perceber que ela não tem outra saída senão na prática denunciar, fazer a queixa. Doutora Maria Alice, inclusive chegou uma pergunta pra gente, eu não vou falar os locais, tá? Mas ela vai saber. Ela era de um estado e ela entrou com a medida protetiva e se mudou para outro estado. A pergunta dela é, a medida vale no Brasil inteiro ou ela tem que procurar uma delegacia onde ela está agora? A medida foi local. Ela era do sul e agora está no sudeste. Foi local onde a agressão aconteceu. Vamos dizer que ela mudou de domicílio para um outro estado. Precisa saber as circunstâncias disso. Esse agressor, ele vai lá, ele não vai... Tem o risco dele, de repente, ir atrás dela, né? Tem o risco. Como é que ficou esse agressor? O que o delegado e também o juiz determinou a esse agressor? Você vai ficar a tantos metros só, mas você mora na mesma cidade, você não mora? Ela pode sim, se ela tiver com medo, ela pode sim ir no domicílio dela, levar para o delegado de lá, mostrar que é um processo que vem de outro lugar e, de acordo com as circunstâncias, o delegado de lá pode fazer sim a continuidade dessa medida protetiva, porque não faria senso, não é? Ela mudar e aí deixar da medida. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu tenho pouco tempo, eu tenho tantas perguntas ainda. Chegou uma pergunta para nós, vou perguntar para a doutora Verusca. Eu não vou falar de onde ela é, não. Ela quis dar o nome, quis dar o local de onde ela é, mas eu prefiro não falar, porque os filhos estão assistindo junto com ela. Ela diz que o marido bebe, usa drogas e por causa dos filhos ela tem medo, ela não consegue se separar. Inclusive, ela está assistindo a gente com o braço quebrado porque ele quebrou o braço dela. Ela pede ajuda. Doutora Verusca, depois doutora Maria Alice. Eu tenho pouquíssimo tempo. Eu sei que é muito difícil para a mulher que vive essa situação, mas entenda que todo esse exemplo deste homem, as ações desse homem, comportamentos desse homem, já estão trazendo um prejuízo gigante para você e para os seus filhos. O prejuízo de estar no meio dessa situação é muito maior do que a distância, o distanciamento. É orientado o distanciamento porque ele pode acabar matando essa família. E eu tenho muita tranquilidade em conversar sobre isso com elas e de perguntar essa questão psicológica, porque a doutora Verusca é cristã também. Sim, a gente preza sim. pela família, a gente não está falando que você não pode orar, que não pode haver uma mudança com uma conversão real, mas você tem que analisar o quadro, porque a Bíblia deixa claro que nós temos que ter um culto racional, nós precisamos usar a inteligência que Deus nos deu. Então, muitas vezes, ficar em casa apanhando não é o que você deve fazer. Você talvez deva se afastar por um tempo, continue orando, lutando pelo seu casamento, mas preserva a sua vida. Se né? você já vigiar, tentou, não é? Sim, Exatamente. viajar, orar. Se você já verificou, se você já tentou fazer alguma coisa e nada acontece, você tem que se proteger. Agora, vale a pena também, para finalizar, infelizmente, já que muita gente hoje, e eu tenho certeza que a doutora vai concordar comigo, forja um feminicídio, uma Lei Maria da Penha, inventando falsas denúncias, falsas medidas protetivas, tudo para trazer por chantagem uma dificuldade na convivência com os filhos, na própria convivência familiar. Vale a pena valer isso. O contrário existe. A lei, ela é igual
para todos. Ela não tem gênero, masculino Ninguém pode se aproveitar ou dessa feminino. situação, né? Existem mulheres que, por caráter distorcido, se aproveitam. Agora, aí pertence ao jurídico da coisa, ao advogado que a está assistindo ou que está assistindo ao homem, que se ele achar que está sendo lesado em seus direitos, porque a mulher está fazendo o que a doutora falou, de condições de chantagem, a gente vê no assédio. Sim, verdade. Não é verdade? É muito difícil perceber quando é uma cantada e quando é uma coisa ofensiva. No fundo, é ofensivo se aquilo fere o meu coração. Porque se eu achar aquela frase, vamos dizer, um pouco mais ácida, no sentido de eu não gostar, se eu achar que para mim tá bom, não houve ofensa. E a mulher mal intencionada pode usar. Qual que é o peso disso, né? Qual é o peso disso? Às vezes o homem, não é uma justificativa, mas muitas vezes, pensando até no ambiente de trabalho, o homem achou que estava sendo correspondido. Por isso que ele foi, de repente, avançando até nas cantadas, como a gente falou, né? E quando está correspondido, até quando me interessa. E quando não me interessa mais, é assédio. Então Por tem isso sempre a os dois importância lados, não da é? avaliação psicológica Avaliação nessa situação. psicológica. Na avaliação psicológica e na perícia psicológica é verificado tudo isso. Nós conseguimos detectar facilmente as mulheres que mentem, inventem que Dá estão pra sofrendo. perceber. Os Dá homens pra não precisam se perceber. preocupar. Se isso for a julgamento, vai ter um Exatamente. psicólogo para descobrir a Procure Entra em verdade. contradição. Sim. Um assistente técnico, um Gente, eu perito. tenho tantas perguntas. Chegou uma pergunta para nós. Eu vou já complementar a pergunta primeiro para a doutora Verusca, depois para a doutora Maria Alice. Ela diz que a filha sempre foi agredida verbalmente e agora está sendo agredida de fato de maneira física. Primeira pergunta, infelizmente eu tenho pouquíssimo tempo. É comum evoluir, começar com uma agressão verbal e evoluir para uma agressão física? Desde o primeiro dia de namoro até o processo de um assassinato tem uma evolução clara. Agora vale cada um perceber essa evolução, perceber que aquilo não tá acontecendo por um conflito conjugal, e sim porque tem uma patologia instalada, tem uma doença mental instalada e que, infelizmente, a agressão vai fazer parte do processo. Doutora Maria Alice, ela pergunta, a filha não quer que ela denuncie esse homem, ela pode denunciar mesmo assim? A mãe pode porque ela tem não só a guarda, mas ela tem o pátrio poder. E, nesse sentido do que seja o pátrio poder, que é aquele dever/direito de ambos os pais para proporcionar a educação de um todo daquele filho até a maioridade. Ela pode, mas seria o melhor ela se aconselhar antes com a psicóloga para saber como ela vai lidar com essa situação, porque não adianta ela bater de frente com o próprio filho. Então, o jurídico vem sempre depois do psicológico. Tem que encerrar, meninas. Vale a pena a família denunciar, sabe por quê? Porque a pessoa às vezes não tem condição mental de fazer essas coisas. Exatamente. Procura um psicólogo. A mãe também pode fazer isso pela filha, Pode. não é verdade? Muito obrigada, foi um prazer recebê-las aqui. O nosso telefone não parou de tocar, prometo que a gente volta com esse tema. Quem quiser entrar em contato com a doutora Maria Alice, o site advocaciadamulher.com.br, tem também o livro Direitos da Mulher, Tem né? o Para quem Direitos da quiser Mulher. adquirir. E a doutora Verusca tem o canal do YouTube, doutora Verusca, e o telefone 0 operadora 11 98249 0073. Mais uma vez, muito obrigada, meninas. Uma ótima tarde. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Te espero aqui amanhã. Fica com Deus. Tchau.